Graça e paz de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por seu grande amor. Deus ama você, Deus ama a mim. Por isso Ele deixou a sua palavra escrita por meio de servos inspirados pelo Espírito Santo, que é Deus. E hoje podemos ler essa história da redenção da nossa alma. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, único e suficiente, sabe como Deus o amou, o ama e amará para sempre. E Deus ama quando nós estudamos e o procuramos conhecer, crescer no conhecimento dele a cada dia, mantendo a nossa comunhão com ele. A salvação, o chamado do Evangelho, a vocação eficaz, são obras do Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade está presente na obra da salvação. A relação que existe entre a proclamação, a pregação do Evangelho e esse chamado interno, chamado que é eficaz, estão relacionados de uma forma que somente pelo Espírito Santo de Deus podemos compreender quando estudamos a sua palavra, meditamos no seu grande amor e de como ele enviou o seu único Filho, Jesus, para a nossa salvação. É uma obra que as nossas palavras são poucas para descrevê-la. Mas em Cristo Jesus, nós temos a certeza de que Ele nos escolheu. O profeta Jeremias, falando sobre o lamento que se transforma em alegria, em júbilo, em gozo, no capítulo 31, e ele vai mostrar que Deus é o Senhor de todas as tribos de Israel, Ele é o Senhor do seu povo, e ele diz que o Senhor apareceu ao povo, a todas as tribos, e disse: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. O profeta está mostrando que Deus amou, com bondade Deus amou, e com bondade Deus nos atrai para si. É glória, glória, glória de Deus e glória a Deus. Toda honra pertence a Ele.
quando proclamamos o Evangelho, que é a pregação da mensagem da cruz, da mensagem de salvação, quando proclamamos, quando pregamos esta mensagem maravilhosa, essa boa nova de que Cristo nasceu, o Salvador Jesus, essa pregação tem relação com o chamado interno, o chamado feito ao coração da pessoa. Nossas palavras não podem produzir esse chamado, mas toda obra é feita pelo próprio Deus, que é triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existe uma relação entre o chamado do Evangelho e a vocação eficaz. Aquele chamado especial. Há relação. Sim. Graças a Deus, porque a obra é do nosso Deus Espírito Santo. A obra é dele para realizar esse chamado no coração humano. Primeiramente, quando nós pregamos o Evangelho, há um chamado. E o Espírito Santo começa a operar de maneira regeneradora. E pode ser na mesma hora que a pessoa está ouvindo o Evangelho, ou pode ser mais depois um pouco. E depende do Espírito de Deus. E essa operação vai trazendo uma vida espiritual na alma do ser humano. Porque o ser humano, ele está morto espiritualmente, então ele precisa de vida espiritual. E essa vida espiritual só vem por meio do Espírito Santo quando o ser humano ouve o chamado do Evangelho e ouve o chamado especial. Em segundo lugar, há uma palavra criadora de Deus no coração humano que gera uma nova vida, que muda a disposição do coração, da alma internamente, transforma, renova a vontade do ser humano e ilumina a mente e leva a pessoa a entender o chamado da salvação da sua alma. O Espírito Santo faz com que o ser humano tenha os seus ouvidos abertos, ouvidos espirituais. E quando ele tem os seus ouvidos espiritualmente abertos, ou seja, aquela pregação do Evangelho, a mensagem da Boa Nova proclamada, agora é ouvida pelo pecador, mas de maneira que ele entenda, que ele compreende e que ele recebe. E aí o desejo que o ser humano tem de resistir agora é transformado em desejo de obedecer e se rende
à pregação da palavra de Deus. E isso pela operação, pela obra do Espírito Santo, que é Deus. Essa é a vocação eficaz. E essa vocação eficaz dá certeza, assegura que haverá uma transformação por causa da nova vida que é dada ao ser humano em resultado do novo nascimento. E isso consuma a obra da regeneração no seu sentido mais amplo. É onde o ser humano se converte a Deus. Aí o Espírito Santo, dessa forma, ele torna eficaz aquele convite feito pelo proclamar do Evangelho, pela mensagem, e alcança de maneira eficaz o ouvinte e leva-o para a salvação. Deus, Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para a salvação, para a redenção, para a remissão de pecados. E somente em Jesus Cristo a nossa alma viverá eternamente. Viverá para sempre na presença do Eterno. Porque para isso fomos criados, para louvor, honra, glória do Senhor e para viver em comunhão com Ele eternamente. Mas o pecado separou, criou um abismo. E esse abismo só pode ser desfeito por meio da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo, que é o que nos liga a Deus. Portanto, se você ainda não ouviu a mensagem do Evangelho, hoje você está ouvindo que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, Jesus Cristo é o único Filho de Deus, o primogênito, o unigênito. Primogênito porque todos os que são salvos se tornam filhos de Deus adotados. Mas o único filho legítimo é Jesus Cristo. E ele, na cruz, ele venceu a morte para dar vida e vida plena a você. Creia nele, creia no Senhor Jesus, arrependa-se, Ele te ama com bondade e Ele, com bondade, está atraindo o seu coração a Ele. É uma obra do próprio Deus, a salvação. E o Espírito Santo é quem convence você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E uma nova vida
um novo nascimento, um novo viver em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, faz com que nós nos rendamos a Ele. Todo o nosso ser, mente, todo o nosso corpo, toda a nossa vida, e passamos a viver para a glória de Deus. Passamos da morte para a vida e gozamos da sua presença diária, nos fortalecendo, nos animando, nos ajudando, através da sua palavra, da comunhão com os irmãos, da oração, da vida cristã, que a cada dia queremos nos santificar mais e mais, até que nos encontremos face a face com o nosso Salvador Jesus. A proclamação do Evangelho é necessária e importante. E nós fazemos isso não por obrigação, mas porque a nossa vida, a nossa gratidão a Deus, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por todos aqueles que são salvos, não podemos deixar de falar desta tão grande salvação. Esse poder do Espírito que opera em nós transborda de tal maneira que queremos que outros também experimentem e vivam essa graça maravilhosa, esse amor grandioso. Gozem dessa paz eterna, a paz do próprio Jesus Cristo, e vivam em paz com Deus, porque todo ser humano está rebelado contra Deus. Então, a partir do momento que o Espírito Santo está ministrando ao coração humano, aqueles que são chamados ouvem a sua voz e conhecem o seu pastor e vivem para a sua glória, um viver santo e digno da vocação que foi chamado. Deus abençoe a sua vida.